Glória a Deus. Vamos orar, amém, irmãos? Aleluia. O tempo mudou, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar esse momento na presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Deus, te glorificar, ó Deus, e te exaltar, Deus, nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por todo amor, por toda a graça que o Senhor tem derramado, Deus, em nós, ó Deus. Nós oramos nessa manhã, Deus, para que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, muda, Deus, o nosso coração, Deus, nessa manhã. Verdadeiramente, ó Deus, nos transforma, Pai. Senhor, como nós necessitamos, ó Deus, ser transformados, ó Pai. Como nós necessitamos, ó Pai, ser quebrantados, ó Pai, ser transformados, ó Pai, ser mudados, ó Pai, pelo poder da Tua presença, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, para que não sejamos mais os mesmos, ó Pai, para que não sejamos mais as mesmas pessoas, ó Pai, que andavam segundo o curso do seu coração, segundo o curso de suas próprias atitudes, dos seus próprios desejos, ó Pai. Mas agora a vida, Deus, se revelou em nós através de Cristo Jesus, ó Pai. E a nossa vida, Pai, precisa ser mudada, precisa ser transformada, Pai. Porque o Senhor transforma, Pai. O Senhor muda, o Senhor tem poder, ó Pai, para nos libertar. O Senhor tem poder, ó Deus, em nome de Jesus, para mudar, Deus, nossa história, para mudar nossa canção, Deus, de vida, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E nós oramos nessa manhã pedindo ao Senhor, ó Pai, muda-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, que nós não sejamos mais os mesmos homens, ó Deus, que fomos um dia, ó Pai, que não sejamos mais as mesmas pessoas, ó Pai, que fomos um dia, ó Pai, mas que sejamos mudados pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, pelo poder, ó Deus, da Tua palavra. Senhor, que as velhas paixões, ó Pai, elas saiam, Deus, da nossa vida, saiam do nosso coração, ó Pai. Que as velhas coisas, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, venham morrer, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai. Ministra, Deus, o nosso coração, ó Pai. Ministra a nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Não deixa nós sairmos daqui, ó Pai, da maneira como nós adentramos, ó Pai. Não deixa, Pai, mas que possamos sair daqui nessa manhã, ó Pai. Espírito Santo de Deus, moldados pelo poder da Tua palavra. Moldados, ó Deus, pelo Senhor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o nosso olhar para o mundo, ó Pai, não seja um olhar, ó Pai, de querer, Deus, o que há no mundo, ó Pai, mas que seja um olhar de compaixão, de misericórdia, ó Pai, que seja um olhar, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que haja, Deus, um clamor, ó Deus, em nós, através desse olhar, em ver, ó Deus, as mudanças, ó Deus, que precisam acontecer na vida das pessoas, ó Pai. Senhor, há tanta miséria instaurada, Pai, tanta mentira, Deus, e nós sabemos que a causa de tudo isso, ó Pai, é o pecado, ó Pai, porque o pecado, ó Pai, ele traz miséria, ele traz destruição, ó Pai, ele nos afasta da vida, Pai, e a vida é o Senhor, ó Pai. O pecado nos leva a recusar a vida, ó Pai. O pecado nos leva a recusar, ó Pai, o plano, Deus, a promessa que o Senhor tem, ó Pai. O pecado nos leva, Deus, a nos afastar do Senhor, ó Pai. Mas nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, coloque em nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que verdadeiramente, ó Pai, o Senhor possa nos afetar de uma tal maneira, ó Pai, que nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sentir muito mal, ó Deus, quando o pecado, Deus, Senhor, quando o pecado vir diante de nós, ó Pai. Senhor, nós vivemos tempos, ó Pai, onde parece, Deus, que o mal, ó Deus, ele já não é mais o mal, ó Deus. Onde o pecado, Deus, já não é mais pecado, ó Pai. Onde as coisas estão se tornando naturais, ó Pai. Onde nós erramos, onde nós pecamos, ó Pai. E parece que nós, ó Deus, não sentimos mais nada, ó Pai. Mas Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai,
Nós oramos para que isso seja mudado, Deus, em nós, ó Deus, nessa manhã, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, Senhor, ficar constrangidos, ó Pai, por causa do pecado, ó Pai. Que nós venhamos ficar, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós venhamos sentir mal, ó Deus, quando pecarmos, ó Pai. E que essa dor, ó Pai, possa nos levar, ó Deus, à Tua presença. Possa nos levar a confessar, ó Deus, os nossos pecados. A confessar nossas falhas, ó Pai. E reconhecer que nós precisamos de Ti, ó Pai. Toma-nos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toma nosso coração. Nós viemos aqui adorar o Teu santo nome, bendizer o Senhor, ó Pai. Declarar Tuas grandezas, a Tua soberania, ó Pai. Dizer que só Tu és Deus, ó Pai, e não há outro como o Senhor, ó Pai. Pois não há, Deus, não há outro como o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. E que todo demônio, ó Pai, todo demônio, toda ação de Satanás, em nome de Jesus, caia por terra. Tudo aquilo que o diabo tramar para que o Teu povo não chegue, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. E que haja paz, ó Deus, nesse lugar. Que haja alegria. Que haja, Deus, um mover do Senhor, ó Deus, no nosso meio, Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, meu irmão, por favor, em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Glória a Deus. Primeira João, capítulo 1. Aleluia. Todos acharam? Verso 3, fala assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenha comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém, irmãos? O Senhor nos chama a isso, amém, irmãos? Se nós dizemos que estamos nele, então a luz tem que permanecer em nós, amém, irmãos? Ele nos chama a obedecer a sua palavra. Ele nos chama a obedecermos, e obedecer não é fácil, irmãos, porque ela requer de nós abrir mão dos nossos princípios, das coisas erradas das quais nós acreditamos, das coisas erradas que nós fomos convencidos que eram certas,
E nós precisamos abrir mão para agradar o Senhor, para obedecer a sua palavra. E nessa manhã, irmãos, eu compartilho essa palavra de maneira simples, porque nós precisamos ser transformados, irmãos. A palavra de Deus precisa transformar a nossa vida, e só ela, irmãos, só ela pode transformar a nossa vida. Só ela. Por isso nós temos que declarar, irmãos, chega, irmãos, chega de mazelas na nossa vida. Chega, irmãos, que o Senhor verdadeiramente transforme o nosso coração. Porque o que acontece, irmão, muitas das vezes é que nós não vemos muitas das vezes as consequências das nossas escolhas. E quando nós adentramos, irmãos, nem sempre nós queremos viver as consequências das escolhas erradas que nós fazemos. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa gerar essa transformação na nossa vida, para que possamos fazer as escolhas certas. Mas se por acaso fizermos escolhas erradas, que possamos abraçar as consequências sem deixar o Senhor. Prosseguir caminhando com Ele, sabendo que temos que também pagar o preço das nossas escolhas. E isso, irmãos, não é acusação, é o preço das más escolhas que nós fizemos. Por isso que possamos andar na luz, escolher a luz, irmãos. O Senhor, eu acredito, irmãos, que o Senhor veio sim para prosperar a nossa vida, veio sim para mudar a nossa história, para nos dar uma condição de vida melhor nessa terra. Eu acredito nisso, irmãos, eu tenho convicção nisso. Mas muito mais do que isso, irmãos, o Senhor veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para mudar quem verdadeiramente nós somos, quem o nosso coração se tornou longe dele. E que nessa manhã nós possamos subir um degrau, 2, 10 degraus a mais, né, em direção ao Senhor nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te entregamos, ó Deus, esse momento, ó Deus, na tua presença. Nós te glorificamos, ó Deus, aqui nessa manhã. Te exaltamos, ó Pai, e entregamos esse momento que vamos passar aqui, ó Deus, de adoração ao teu nome, bendizendo o Senhor, exaltando o Senhor, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Aplaude o Senhor, amém. Glória a Deus. Nós ainda não temos nenhum visitante, vamos adorar o Senhor, amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, irmãos, bom dia, Pai Senhor, glória a Deus. Que o nosso domingo seja abençoado, assim como o início desse culto, amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós e faz morada eterna, possa nos convencer todos os dias da verdade que nós temos que carregar dentro de nós, como nós ouvimos aqui. Essa canção que nós vamos louvar, ela chama Hoje Eu Sei. E ela retrata muito o que muitos de nós vivemos. Quando a gente aceita Jesus, muitas das vezes a gente acha que tudo vai ser lindo, né? Que tudo vai ser belo, que tudo vai ser maravilhoso. E é. Mas quando vem as lutas, muitas das vezes a gente, né, não quer prosseguir, não quer continuar. E essa canção, ela fala sobre isso. Que o Senhor, Ele nos cerca a todo momento. Que mesmo que os nossos sonhos ainda não estão se realizando, Ele age em nosso favor, mesmo sem nós percebermos. Ele é o nosso juiz, Ele é a nossa justiça. E nós vamos declarar isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus! Diga, Senhor, quando o sentido da vida se perde, o amanhecer parece sombrio, a tua luz e o seu favor cercam por onde vou. Quando o sonho se torna impossível e na alma um deserto se faz, mesmo sem perceber o seu agir, põe em ti minha confiança. Diga a Ele: hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha, não. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha.
mais uma vez essa estrofe, dizendo ao Senhor o quanto nós confiamos nele, ele é importante para nós. E não importa as circunstâncias, estamos contigo, Senhor. Quando o tempo se torna impossível e na alma um deserto se faz, mesmo sem perceber o seu agir, põe em ti minha confiança. Você sabe, diga: hoje eu sei em quem tenho crido, ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha, não. Hoje eu sei em quem tenho crido, ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Se a injustiça me alcançar, tu serás meu reto juiz. Mesmo que os homens me condenem, põe em ti minha confiança. Sabe por quê? Jesus, tu és a minha rocha, meu libertador presente. Tu és o Cristo que me salva, põe em ti minha segurança. Jesus, hoje eu sei em quem tenho crido, ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha, ele não falha. Hoje eu sei em quem tenho crido, ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Sem justiça, se a injustiça me alcança, ele é o nosso juiz, oh, meu reto juiz. Mesmo que os homens me condenem, põe em ti minha confiança. Diga a ele: Jesus, tu és a minha rocha, meu libertador presente. Tu és o Cristo que nos salva, ele é a nossa segurança. Oh, hoje eu sei em quem tenho crido, ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Hoje eu sei em quem tenho crido, ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Jamais, ele estará sempre ao nosso lado e conosco, ó Deus. Nós somos com o Senhor mais forte. Correrei aos altos montes, proclamarei teu bendito nome, autor da fé e da salvação. Não haverá outro como tu. Senhor, não haverá. Obrigado por nos alcançar. Obrigado por nos libertar. Obrigado, Senhor, por nos livrar de nós mesmos. Obrigado por arrancar o coração de pedra e colocar o coração, ó Deus, de amor. Um coração que é disposto a servir, ó Pai. Quando nós estamos com o Senhor, mesmo em meio a circunstâncias ruins, o Senhor faz aquele ambiente ficar agradável, porque nós temos crido num Deus vivo. Aleluia! Declare a Ele: em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, Cristo não falha. Declare, igreja, ao Senhor: hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não te deixará jamais. Hoje eu sei, confia nele, confia.
Diga mais uma vez ao Senhor. Hoje eu sei em quem tenho crido, Ele não me deixará jamais. Hoje eu sei em quem eu confio, isso não falha. Aleluia! Ele não falha. Aleluia, Jesus. O nosso Deus não falha. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa quebrantar-nos nesta manhã. Com amor, aleluias. Tocar em nós. Revestir-nos de poder e graça, aleluia, misericórdia. Toma esse lugar, Senhor. Toma nossa vida. Oh, Tu és, Senhor, exaltado entre as nações. A Ti, Senhor, rendemos, oh, nosso louvor. Se renda a Ele nesta manhã, porque Ele é digno de toda adoração. Ei, quebrantado me achego aos Teus pés outra vez. Escuta. A Tua voz constante meu coração, guiando-me. Diga a Ele. Entrego a Ti, ao Teu querer me rendo. Aleluia. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com Teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu Te amo, Te amo. Amamos a Ti, Pai, nesta manhã. Elevamos a nossa adoração ao Teu nome e declaramos a Ti o Teu amor, o Teu louvor, Senhor. Diga quebrantado mais uma vez a Ti. Eu me achego aos Teus pés, ó Pai, para render-me ao Senhor. Quebrantado me achego aos Teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir. Escuta ela falando ao teu coração, guiando-me. Entrego a Ti, ao Teu querer me. Não é fácil se render, mas quando você se rende, tudo muda, porque Ele toma o controle. Ei! Vem com Teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu Te amo, Te amo. Vem, Senhor, vem com Teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu Te amo, Te amo. Aleluia. Queremos nos esvaziar de nós. Oh, Jesus. Se achegue a Ele,
Se prostre a Ele, diga ao Senhor: vazio, vazio, eu me prostro aos teus pés outra vez. O teu amor constrange o meu coração, curando. Ei, me entrego a ti, ao teu querer, me rendo. sabe? No santo lugar, a sua alma segura está, aleluia. Alma segura está. Vem, 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 vem com teu fogo em meu coração. Santo Espírito, Enche a nossa vida nesta manhã. Tua glória inunda meu ser. Eu te amo, te amo. Vem, Senhor, vem com teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu te amo, te amo. Eu te amo mais e mais e mais. Esta manhã, Senhor, nós declaramos o nosso amor pelo teu poder, pela tua glória, pelo teu nome, Jesus. Jesus, nós queremos declarar nesta manhã que Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ah, manifesta o teu poder, Jesus. Manifesta a tua unção neste lugar. Declaramos a ti, oh, aleluia! Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, fogo, fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, fogo, fogo. A evidência do Espírito Santo dentro de nós não é o falar em línguas. A evidência do Espírito Santo de nós é quando você, irmão, irmã, deixa Ele conduzir você. É quando você quer fazer a sua vontade e Ele fala: não, essa roupa não. Oh! É quando você quer fazer alguma coisa, Ele fala: não, é a hora. A evidência do Espírito Santo dentro de nós é quando nós estamos prestes a cair no pecado e o diabo está nos chamando a isso todos os dias, não é verdade? E o Espírito Santo de Deus fala: não vai, não vai, não faz, não toca, não olha, não entra aí. Essa é a evidência do Espírito Santo dentro de você. Muitas pessoas falam assim: eu queria muito ter o Espírito Santo para falar em línguas. Eu quero te dizer, o falar em línguas, Ele sempre tem para derramar sobre nós, mas nem sempre é isso que vai fazer você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é você dizer não à mentira, é você dizer não ao pecado, é você dizer não às suas vontades carnais e dizer: eu vivo pela fé e eu vivo no Espírito. O Espírito Santo de Deus que me conduz, que me leva a ter uma vida em santidade, que não me deixa ser igual às outras pessoas lá fora. Eles vão olhar para mim, eles vão olhar para você e ver: ela é diferente, ele é diferente, ele tem um falar diferente, ele se porta e se comporta diferente. É isso, igreja. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter sempre com você a verdade de Jesus, que nos liberta e que nos transforma dia após dia. Vem com teu fogo, Senhor.
teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu te amo, te amo. Suas vozes digam: vem com teu fogo em meu coração. Tem alegria em declarar nessa manhã essa parte dessa canção, porque a glória do Senhor vai inundar você. Aleluia, te encher desse amor. Diga: vem, vem, vem. Vem com teu fogo em meu coração. Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser. Eu te amo, te amo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos. Comece a orar, amém, irmãos? Nós vamos adorar o Senhor com essa canção e já vamos entrar na palavra também, amém? Comece a falar com o Senhor. Fala: Senhor, me prepara, eu quero subir, Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Seja bem-vindo, Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata,
imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa e pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Eu coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Com Jesus vamos dançar. Maranata, Maranata. Declara, igreja. Coloquei as minhas vestes. Dança com ele, dança com ele. Ei! Declara, eu já coloquei as minhas vestes. Aleluia! Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata vem! Maranata vem! Maranata vem! Maranata vem! Faz os céus e desce. Maranata vem! Maranata vem! Maranata vem! Faz os céus e desce. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia. Maranata. Tem as crianças aqui na frente também. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. A mesma dimensão. Não vou tirar o fogo de Deus aqui nesse lugar.
Deus pisou aqui neste lugar. Deus abençoou aqui neste lugar uma família que passou ali com 2 filhos, uma mãe, para vender balinha, Pai, para pagar aluguel. Pai, nós abençoamos eles com a cesta, abençoamos eles com dinheiro, Pai. E Deus tocou no meu coração, ganhe essa família para Jesus. E eles vão vir a semana que vem, essa família, Pai. O presente que o Senhor me deu, Deus, quando eu vi aquela família, Jesus. Oh, Pai, abençoa todas as crianças que estão no colo, todas as crianças desse mundo, oh, Pai. As crianças que estão indo para a salinha, Senhor Jesus, na Tua presença. Oh, Deus poderoso, cuida delas na salinha, cuida delas em casa, oh, Pai, na Tua presença. Aquelas crianças que não podem vir hoje, vai vir à noite, que abençoa eles, oh, Pai, na Tua presença. Oh, Deus, muito obrigado pelos professores que vai cuidar das crianças. Pai, em nome de Jesus, abençoa meu filho com a sua pregação, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, bom dia, Deus os abençoe. Aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão nos vendo também pela rede social. Que bom, né, meus irmãos, poder estar na casa do Senhor. Eu creio que Deus preparou o coração de cada um que está aqui, né? Eu senti muito a presença do Senhor. Então eu quero agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui, trazendo uma palavra. Vamos abrir lá em Mateus 10, 29 e 31. Eu quero falar um pouquinho sobre as providências de Deus. Mateus 10, versículo 29 a 31. Que dia abençoado, que noite abençoada, né? Chuva que precisávamos. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por estarmos aqui, por podermos respirar, por não estarmos em um leito de UTI, numa cama. Glória a Deus pelas nossas vidas, amém? Mateus 10, 29 a 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Fechem os olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, de podermos Te louvar, de entoar a nossa adoração. Muito obrigado, Papai do Céu, por essa palavra que iremos ouvir agora. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor me use, né? Que eu seja um instrumento do Senhor, que eu seja um vaso. O Senhor já falou comigo, mas da preparação, Pai, eu quero que o Espírito do Senhor flua aqui neste lugar. Aquilo que eu preparei, que tiver que ser falado, que eu fale. Mas o que o Senhor quiser mudar, o que o Senhor quiser direcionar, Pai, eis-me aqui, em nome de Jesus. Eu creio que os corações estão preparados e que essa semente, Pai, que será lançada, ela venha germinar e conforme o pastor Rafael falou, que hoje nós possamos subir 1, 2, 3, 10 degraus, para que a gente possa chegar mais próximo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, essa semana, eu estava orando, pedindo, Deus, o que o Senhor quer falar comigo e com a igreja, no domingo de manhã? E Deus me trouxe sobre as providências dEle, de que Ele é soberano, de que Ele está no controle de todas as coisas, de que nenhum fio cai da nossa cabeça se não for permissão dEle. E eu falei, amém, Pai, glória a Deus. E aí lá em Salmo 104, não precisa abrir, lá o salmista ele começa a louvar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele criou. E aí, quando eu comecei a ler também o Salmo 104, eu falei assim, Deus, deixa eu ver mais da sua criação, Porque a criação é tão bela de Deus, a gente
passa nas ruas, vê os pássaros. A gente está noitada, você vê uma árvore, né? Até estava comentando com a minha esposa na ida para minha sogra. Tem dia que a gente passa e só vê ipê amarelo. Aí pega uma outra época, você só vê ipê branco. Outra época ipê roxo. Fala, gente, é a mesma espécie, mas por que ele dá só em época diferente? É o poder de Deus. Deus, quando Ele criou para que fosse assim. Né? Ele criou os animais para que eles pudessem se alimentar do que tem. E aí eu falei, Deus, deixa eu voltar lá. E aí eu queria ler junto com vocês Gênesis 1. Vai ser uma leitura mais longa aqui, mas eu queria pedir que vocês se concentrassem, né? Sobre a criação. Porque a fé, ela vem por ouvir a mensagem. Né? Ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Então que vocês possam, junto comigo, ler essa passagem e entender a grandeza de Deus. Lá em Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, ele fala, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Deus criou o dia e a noite. Depois disso, Deus, haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se só lugar as águas que estão debaixo dos céus, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca chamou terra. A parte seca chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar as vegetações, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Passou-se a tarde, passou-se a manhã, e foi o terceiro dia. Disse Deus, versículo 14, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares nos firmamentos do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares. O maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua, além das estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas. Deus viu que ficou bom. Passou-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Diz também Deus, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com suas espécies, e todas as aves de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. Assim foi.
Deus fez animais selvagens de acordo com suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, somos nós. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Meus irmãos, pensa a grandeza de Deus. Pensa o cuidado de Deus. Nós lemos lá em Mateus 10, 29, sobre o pardalzinho. Imagina a nossa vida. Porque aqui em Gênesis 1, na criação de Deus, na criação do mundo, Deus já falou que nós dominaríamos tudo. Nós somos preciosos. Deus nos criou conforme a sua semelhança. Isso é tremendo. Lá em Mateus 6, 25. Se não quiser abrir, não precisa não. Mateus 6. Mateus 6, 25. Ao 27. Mateus 6, 25 ao 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Meus irmãos, a palavra está recheada de passagens que fala sobre o ser humano, sobre a importância do ser humano. E quem nos conduz é o Senhor, é Ele quem traz a providência. É Deus que traz a providência. A gente leu que não cai um cabelo da nossa cabeça se não for da vontade dEle. E quantas vezes a gente quantas vezes a gente fala, agora eu quero sair da presença de Deus porque a resposta que eu estava esperando, ela não chegou. E é aí que está o perigo. E aí eu estudando também sobre as providências, tem um tal conceito na teologia que fala de concursos, que quer dizer concorrência. Deus, Ele opera todas as coisas que acontecem nessa terra. Nada sai do controle dEle. Nada sai do controle dEle. E nessa concorrência existe a junção de duas forças.
a força divina, que é a força de Deus, e uma outra força que ela é subordinada a Deus, que seja o diabo, que seja nós seres humanos. Então sempre vai ter a força divina e o demônio, a nossa força humana. Essa é o tal da concorrência, né? Nessa concorrência, ele fala que em todas as vezes a vontade de Deus vai prevalecer. Ponto. Sempre a vontade de Deus vai prevalecer, independente dessa segunda força. Se é da vontade de Deus, vai acontecer. Se não é da vontade de Deus, mesmo que seja o demônio atuando, não vai acontecer. E aí, eu pensando sobre essa tal da concorrência, eu falei assim, Deus, me traz algumas passagens, né? Para eu entender melhor e passar para os meus irmãos. Aí uma das passagens que eu pensei que se encaixaria foi sobre o início do ministério de Jesus, quando ele foi para o deserto, que ele ficou 40 dias. E aí, lá, o demônio, ele foi lá e tentou colocar Jesus à prova. Amém? E aí, o que aconteceu? Deus tinha perdido o controle? Deus tinha um plano, né, para mostrar que Jesus, mesmo estando em carne, ele era Deus. Que ele poderia, né, o único que poderia, né, durante 40 dias de jejum, passar por todas aquelas 3 tentações, ele conseguir fazer aquilo que a palavra de Deus falasse para ele fazer. Então, nesse caso, Deus tinha um propósito, Deus é soberano, mas ele deixou o diabo ir lá e tentar Jesus. Então, só para vocês entenderem, nessa passagem de Jesus, né, pelo deserto, Deus tinha um plano, Deus estava no controle e ele permitiu que Satanás fosse lá e tentasse Jesus. Glória a Deus, né? Deus já sabia que Jesus passou pelas tentações, Jesus teve o ministério dele aqui nessa terra, Jesus foi crucificado e através da vida de Jesus nós temos a salvação, amém? Glória a Deus. A segunda passagem que eu fiquei pensando, eu falei assim, Deus, sobre Jó, como é que foi Jó? Jó aconteceu da mesma forma. O diabo estava lá olhando para a terra, né, e falou, não, aquele cara lá, ele não vai abandonar você não, porque ele tem tudo. Ele tem dinheiro, tem família, mas deixa ele perder tudo que ele tem. E aí eu quero ver se ele realmente te adora. Novamente, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sabia do coração de Jó. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu coração e o seu. Às vezes tem algo que nós estamos esperando de Deus que não acontece, porque Deus conhece o nosso coração. E hoje esses louvores aqui me tocou muito, porque está muito alinhado com a palavra. Na quinta-feira, a Flávia falou sobre a candeia. Ela falou que o azeite é o Espírito Santo, que esse azeite não pode acabar na nossa vida. E às vezes a gente está esperando uma resposta, mas nós estamos desalinhados com a vontade do Senhor. E aí Deus não vai operar, Deus não vai liberar, porque Ele é soberano. Ele sabe que se Ele liberar, nós vamos nos afastar, nós vamos fazer coisas que não está alinhado com a vontade dEle, Ele conhece. Mas Ele sabia que Jó não ia se afastar do Senhor. E Jó passou pela provação. Satanás foi lá e tocou em tudo que ele tinha. Só não tocou na vida dele e da esposa dele. E depois Deus multiplicou, né, por muitas vezes tudo que ele tinha. De animais, de dinheiro, deu filhos. Então essa foi a segunda passagem. Depois eu fiquei pensando, eu falei assim, Deus, naquela época, né, que o povo de Israel saiu do Egito, né, passou pelo deserto, e aí o Senhor teve uma palavra, né, de que eles entrariam na terra prometida. E aí aquele povo, gente, eles viram tantas bênçãos, eles viram tantos milagres, mas Moisés virava as costas, o povo estava pecando.
O povo estava idolatrando. Teve momento que Deus falou assim, eu vou acabar com a maioria desses aqui. E aí Moisés foi lá, intercedeu, falei, Deus, tem misericórdia, eles não sabem o que eles fazem. Deus foi lá e deu a chance. Até que, para entrar na terra de Canaã, depois dos 40 anos, aí Deus falou assim, não, esse povo é muito rebelde, esse povo, não quero mais conversa com eles. Os que têm mais de 20 anos vai morrer tudo. Entrou só 2 dessa geração, Caleb e Josué. E assim, meus irmãos, somos nós aqui nessa terra. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Eu quero estar entre os poucos. Amém? Quem quer estar aqui entre os poucos? Mas, meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Essa jornada não é fácil. Essa jornada é difícil. A gente ouviu aqui durante todo o louvor, desde o início, de que a jornada ela não é fácil. Mas se a gente se afastar do Senhor, vocês podem ter certeza que a curto prazo a gente vai achar que não, tá tudo bem, parece que eu saí da igreja, as coisas melhoraram. E o diabo é assim, ele vai enganando. E aí afasta, hora que vê a pessoa perde a salvação, Deus começa a pesar a mão, porque Ele tem providências, mas Ele é soberano também sobre todas as coisas. E aí a pessoa fala, nossa, mas por que eu estou passando por isso? Às vezes, meus irmãos, não quer dizer que isso acontece só para quem está lá fora, não, isso acontece para quem está aqui. E o que eu comecei a refletir, falei assim, Deus, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, meus irmãos, estar com o nosso coração voltado para Ele. Nós precisamos estar cheios do Espírito. A pastora Tati falou aqui, né, se tem algo que eu estou fazendo que não agrada o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, se você tiver na comunhão plena com Ele, Ele vai te mostrar. O Espírito Santo vai te mostrar, Ele é sensível. Mas se nós não tivermos com o Espírito Santo, com a candeia cheia, meus irmãos, às vezes Deus, na sua providência, vai deixar nós passarmos por aquela condição difícil, porque Ele quer mostrar algo para a gente. Mas é muito mais fácil a gente estar cheio do Espírito. É muito mais fácil. A gente sabe que nós estamos alinhados com a palavra. E se nós estamos alinhados com a palavra, gente, pode vir o que vier. Que seja a morte. Nós sabemos que nós vamos para a glória. Nós sabemos que Deus está no controle. De que quem vai ficar aqui é Ele que vai cuidar. Mas se a gente estiver desalinhado, meus irmãos, com a palavra, pode ser que a morte seja o fim de tudo. Seja o lago de fogo. E quantas vezes a gente pensa em desistir da caminhada? Meus irmãos, vocês podem contar, fazer uma lista pequena de pessoas que estão firmes desde a conversão até o final. A grande maioria delas, elas se desviam no meio do caminho. E é por isso que a gente falou, precisamos andar com pessoas que têm a visão voltada para Cristo. Não fica andando, meus irmãos, com gente que não vai te ajudar. Não fica andando com gente que esteja fora dessa palavra. Isso só vai te afastar de Deus. Você fala assim, não, eu sou forte, eu que vou convencer. E Deus vai converter essa pessoa. Cuidado, não vá sozinho. Não fique sozinho. Para o casal, às vezes, é até mais fácil. Você está os dois ali, um quando começa a enfraquejar, o outro ajuda. Vamos para a igreja. Nós não podemos deixar de vir para a igreja. Porque aqui é uma sequência, né, de palavras que vão adentrando nosso coração. Né, eu estava refletindo também, falei, Deus, acho que uma pregação, Deus foi falando comigo, e uma puxava a outra. E se uma vez ou outra eu venho na igreja, falei, meus irmãos, como é que eu vou me alimentar dessa palavra? De novo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem. Se eu não estou ouvindo, eu não vou conseguir me fortificar. É simples assim.
E aí eu queria falar com quem está nas redes sociais. Eu não sei se está ligado ou não, mas se Deus tocou em você, né, de achar que por aqui está tudo bem, ou que você, mesmo que você veja depois de hoje, que é domingo, dia 10, que Deus possa te tocar, e que você possa entender que você precisa se alimentar dessa palavra, que você precisa estar em comunhão, em nome de Jesus. Aí, meus irmãos, lá nesse estudo dessa teoria lá, da teologia, ele falando desse concursos, né, a concorrência, ele trouxe lá em Isaías 45, quando não precisa abrir, quando Isaías, né, através da vida de Isaías, do profeta Isaías, ele usa a vida de Ciro, né, que era o rei da Pérsia, para liberar o povo que estava na Babilônia, por mais de 50 anos. E aí você fala assim, gente, mas como é que pode, né? O cara que não era judeu, o cara que não conhecia, o cara que não sabia dos planos de Deus, usou ele, o ímpio, para liberar o povo. E é assim, Deus é assim, Ele usa quem Ele quiser. Na sua causa, Deus vai usar aquele que você menos espera, para que através da vida dele, Deus mova o seu futuro. Deus vai mover na sua vida, meus irmãos, em nome de Jesus. Da mesma forma que Ele usou o rei Ciro, para mudar a história daquele povo, para libertar o povo, Deus vai usar o ímpio, se for necessário, para liberar a bênção que você precisa. Em nome de Jesus. Mas para isso, meus irmãos, não vem de graça. A gente precisa estar cheio. As providências de Deus, ela vem. Mas a gente precisa estar cheio. A gente precisa estar alinhado. E aí, o tal rei Ciro lá, ele não era um homem bom. Ele estava fazendo uma manobra política, né? Ele agiu sobre o interesse dele, mas mesmo assim, cumpriu a vontade de Deus. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus tinha um plano e usou a vida de Ciro, o ímpio, para chegar no propósito, que era libertar o povo de Israel. Amém? Meus irmãos, Deus não anula a vontade do homem. Deus não pode anular a nossa vontade. Se a gente quiser fazer, nós vamos fazer. A não ser que a vontade de Deus seja para a gente não fazer. Eu quero pular de um prédio de 10 andares. Se você quiser, você vai fazer. Mas se Deus falar assim, eu não vou permitir, Ele não vai permitir, pronto. Você pode tentar pular. Vai ter alguma coisa lá que vai te segurar, você não vai conseguir pular, pronto. É assim as coisas de Deus. Ele é soberano. Ele tem controle sobre todas as coisas. Agora, a vontade do homem, em hipótese alguma, inviabiliza a vontade de Deus. Em hipótese alguma, a vontade do homem vai inviabilizar a vontade de Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Pronto. É assim, as coisas de Deus são simples. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e em comunhão com o Espírito Santo, para saber se aquilo é bom ou não é bom. Amém? E aí depois nesse estudo que eu estava fazendo também, ele falou lá sobre atos maus que também levam para a vontade de Deus. E aí nesses atos maus, ele falou sobre José no Egito. Então José era o filho preferido lá de Jacó. Os irmãos tinham ciúme, não tinha ciúme? E aí o que os irmãos falaram? Vamos colocar José lá naquele poço e depois a gente vende ele. E aí vendeu para o Egito. E aí o que aconteceu? A princípio, parecia ser um ato ruim, não parecia? Pegou José, colocou lá e vendeu ele, parecia ser um ato ruim.
Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. A providência de Deus já sabia o que ele queria naquela ocasião. Deus queria usar José para sustentar o povo. Porque José, quando ele foi para o Egito, ele sofreu, né? Ele foi escravo, foi preso, né? Passou por provas. Mas Deus, através de um sonho, né, dado, ele revelou. Depois ele foi o homem mais importante abaixo do faraó. E através da vida de José, os irmãos, né, quando começou até aquela fase de fome, eles foram para o Egito. Quem estava lá? José. Quem foi que recebeu os irmãos? José. Então, através de um ato ruim dos irmãos, eles foram abençoados. Deus tinha um plano lá na frente. E é assim que acontece com a gente. Às vezes a gente fala: Deus, por que eu estou passando por essa prova? Meu Deus, eu não estou aguentando. Se você estiver alinhado com a vontade do Pai, se o Espírito Santo estiver dentro de você, pode ficar tranquilo, meus irmãos. Deus tem algo preparado lá para o futuro. Deus tem algo preparado para vocês. Deus tem algo preparado para mim. O que a gente está passando, se a gente estiver alinhado com o Pai, vai ser na frente a gente não vai nem imaginar a bênção, né? Porque o futuro a gente não sabe. Mas podem ter certeza que Deus vai mudar o nosso futuro. Deus tem algo preparado. Então não desanime, não abandone, não sai do barco. Porque da mesma forma que Deus fez com José e seus irmãos, Deus pode fazer comigo e com você aqui, nos dias de hoje. Amém? E aí, lá em Gênesis, não precisa abrir, tá? Lá em Gênesis 50, 20, José fala, né, para os irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então Deus reverteu o que achava que era mal em bem. Amém? E por último, né, o terceiro exemplo é sobre Judas. Pensa, gente, Judas, um dos 12 discípulos. E eu fiquei pensando, eu falei assim: Deus, já há muito tempo atrás, Deus, se existia um plano para que Jesus morresse na cruz, para que através da vida de Jesus os nossos pecados fossem perdoados, então Judas está tudo bem com ele, porque ele só foi usado. E na verdade, meus irmãos, os nossos atos aqui, e aí o pastor falou desde o início do culto, de que os nossos atos aqui nessa terra serão pagos aqui nessa terra. Não tem também, são escolhas que a gente faz. Se eu cometer algo que esteja desalinhado com a vontade de Deus, que seja lei terrena, que seja lei de Deus, nós vamos pagar. Por isso que a gente precisa estar cheio, a candeia precisa estar cheia do Espírito Santo, para que a gente não pague o preço do pecado. É assim, que cada um de nós possamos refletir e falar: Deus, o que eu preciso corrigir? Deus, o que eu estou fazendo que não está certo? Espírito Santo, me ajuda, né? Me afasta desse pecado. E aí Judas, quando Deus estava na mesa, né, com os discípulos, Jesus falou: um desses aqui vai me trair, vai me entregar. Eles não sabiam quem. E aí foi Judas. E Judas, mesmo Judas, fazendo a vontade de Deus, que a providência de Deus era que Jesus fosse crucificado, para que a gente tivesse o nosso pecado perdoado, para que a gente tivesse a vida eterna. Mesmo tendo esta situação, Judas pagou um alto preço pela vida dele. Judas teve a consequência. Assim como qualquer outro, na época passada, como nos dias de hoje, se a gente fizer algo que esteja desalinhado com as leis terrenas ou com as leis divinas, nós vamos pagar o preço. Não tem outra saída. Mas glória a Deus,
porque a providência de Deus, ela foi cumprida. Jesus morreu na cruz por mim e por você. E hoje nós temos a oportunidade de quem aceitar Ele como o único Senhor e Salvador, de viver na glória. Amém? E para finalizar, eu queria trazer um testemunho. Parte dele eu já falei para vocês sobre o Júlio, meu irmão, que está na Bélgica hoje. Porque Deus me tocou, né, e falou: Léo, eu senti que era para eu compartilhar com vocês, para a gente ver a providência. O Júlio dos 4 irmãos, na nossa época de adolescência, o Júlio teve alguns amigos aqui no Luizotti. A propósito desses amigos dele, dos que não estavam vivos, estava preso. Então, o Júlio, durante essa fase da adolescência, ele sofreu bastante. E aí, numa ocasião lá, ele com 18 para 19 anos, ele chegou em mim, nos meus pais, né, e conversou comigo, falando que queria ir para Londres, que ele não queria sair daqui. Naquela ocasião, Deus gerou paz no nosso coração, porque uma das formas de Deus falar com a gente, às vezes a gente fica esperando, né? Eu já falei isso aqui, mas a gente fica esperando: Deus, fala comigo. A gente está querendo ouvir a voz de Deus. E assim, a grande maioria não vai ouvir a voz de Deus por aqui, né? Ah, Deus falando, algo falando. A gente vai ouvir através da palavra ou através de sentimento de paz. Então, sentiu paz, meus irmãos, é Deus falando. Ouvir uma palavra que esteja alinhada, o que estiver alinhado com essa palavra aqui é Deus falando, ponto. Né? Família, Deus fala que não é para acabar com a família. Então não é para acabar, você não precisa falar assim: ah, mas tá acontecendo. Cara, aqui fala, mesmo que seja alguém que traiu. Também não ia falar isso, eu não sei por que Deus pede para eu falar, toca no meu coração. Não sei por quê. Se Ele falou que não era, ponto. Então você não precisa ficar esperando uma resposta. Tem coisas na palavra que está certa, é clara. E aí, o Júlio, primeira coisa, falou: então, irmão, eu preciso. Na época, eu estava com 19 anos, há 21 anos atrás. Acho que era 6 mil reais, se não me engano. E eu não tinha os 6 mil, né? Estava começando a trabalhar na empresa que eu estou hoje. E ele falou assim: então me empresta 6 cheques. Porque você me empresta os cheques, eu vou para lá. Assim que eu chegar, porque já tem serviço preparado para mim, eu já transfiro o dinheiro para você. Eu e meus pais estávamos sentindo paz dele ir, porque foi um dos escapes que a gente viu que poderia ser bom, para não deixá-lo envolver. Mas na hora que ele falou do cheque, eu não senti paz de novo. Não senti paz. Falei assim: Júlio, se você não entrar, como é que eu vou fazer? Meus pais sempre ensinam a gente que não é para ter o nome sujo. Aí você não entra, eu não tenho como cobrir esse cheque. Aí conversei com meus pais, falei: pai, o senhor e a minha mãe está disposto a vender o carro? Ainda era solteiro. Vendemos o carro. Eu falei assim, a gente só tinha uma moto, aí minha avó, meus pais, todo mundo lá, sem carro. Eu falei: mas não tem problema, para salvar o nosso irmão, vamos fazer isso. Vendemos o carro e mandamos o Júlio. O que aconteceu? O Júlio não conseguia entrar em Londres. Deus tinha um plano, mas a gente não sabia ainda. Falou: Deus, o que está acontecendo? Né? Por que o senhor vai fazer agora? Vai trazer o Júlio de volta, né? E a gente não estava nem preocupado com o carro, né? Estava preocupado com a vida do Júlio voltar. A gente não queria que ele voltasse, porque a gente cria que Deus tinha gerado paz no nosso coração, que era para o Júlio ir. E aí, eu lembro que a gente chegou na hora, né? Reunimos, aí tinha um primo nosso que estava voltando da Bélgica. Falou: não, pede para ele ir para a Bélgica, lá na Bélgica tem um fulano. Enfim, o Júlio foi para a Bélgica. Chegou na Bélgica, o Júlio foi para a casa desse colega. E aí, meus irmãos, foram 5 anos. 5 anos de muito sofrimento. O Júlio chegou a passar fome. O Júlio chegou a morar, a dormir na praça. Isso não falava para os meus pais. Teve um dia que ele ligou para mim e falou: irmão, eu preciso falar com você. Não fala para os meus pais, mas eu não tenho onde dormir. A gente continuou mandando dinheiro para o Júlio. O que era para ele devolver para os meus pais, a gente estava mandando dinheiro.
E o Júlio sofreu. E o Júlio começou a entender, né? Que falou, gente, eu preciso de algo. Conheceu a esposa dele. E aí eles começaram, né, a construir a família. Mas o Júlio era muito resistente. Uma das coisas que pega para ele na época, fala, não, mas eu vou para a igreja para dar o dízimo. Meus irmãos, aí Deus foi lá e começou a moer o Júlio. E aí Deus batia, até que chegou um momento, ele já casado, eles estavam perdendo tudo que eles tinham, inclusive a TV da casa deles, porque as ferramentas de trabalho que ele tinha, já tinha roubado, o carro dele, isso assim, em 15 dias, o carro dele fundiu o motor. E lá na Bélgica não tem dessa, você não pagou, eles entram na casa e tomam o que você tem. E aí ia pegar a TV deles. Até que um dia a Neila, que é a esposa dele, mora no Pará, né, falou, Júlio, vamos, né, tem um encontro da igreja. Aí chegou lá, aí Deus começou a falar com o Júlio. Você precisa se entregar. Aí Deus começou a falar, Deus começou a ministrar. Diz que era uma multidão de gente, né, era muita gente. E aí o pregador foi lá e saiu, e foi lá falar com ele. E falava. Até que o Júlio tomou posição. Até que o Júlio e a família dele adentrou na presença de Deus. Meus irmãos, foi tão rápido. Em 2 semanas, um vizinho tinha um carro, que já falou para ele, não, você pode pegar, você me paga quando der. Ele já comprou uma máquina. E aí Deus foi prosperando a vida espiritual deles. Deus foi prosperando as finanças deles. E hoje, o que o Júlio era cauda aqui no Brasil, o Júlio lá é cabeça. O Júlio, ele só pegava emprestado, para ajudar a família, para ajudar irmãos. Hoje o Júlio empresta, hoje o Júlio doa. O Júlio, junto com a família dele, morava de aluguel. Hoje eles têm a casa deles. Ele tinha sonho de comprar uma caminhonete. Acabou de comprar uma caminhonete. Acabou de comprar um barracão para a empresa dele. E Deus tem prosperado. E por que eu estou falando isso? Porque desde aquele momento lá que a gente mandou o Júlio, que o Júlio não entrou em Londres, Deus tinha um plano diferente daquele que a gente estava querendo. Deus precisava do Júlio lá na Bélgica, junto com a família dele. E aquilo que o Júlio passou aqui, aqueles sofrimentos que a gente teve hoje, meus pais e nós temos orgulho de falar do Júlio e da família dele. E é assim que Deus vai fazer com cada um de nós, meus irmãos. Aquilo que hoje é envergonhado, vocês podem ter certeza que Deus vai fazer com que isso se reverta em bênção. E que nós possamos continuar dando testemunho do poder de Deus. Em nome de Jesus. Para finalizar, lá em Romanos 8:28, fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gente, a palavra ela não volta atrás. Tudo coopera para o nosso bem. Então descanse no Senhor e tenha certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. De que Ele vai trazer providência para o que você precisa. Mas que nós possamos estar alinhados com a vontade dEle. Meus irmãos, não saia nem um pouquinho. Não saia da linha. Porque senão Ele vai continuar fazendo. Mas pode ser que a gente sofra para chegar onde a gente quer. Que a gente possa levantar para orar. Que você possa colocar agora para Deus aquela providência que você precisa. Que você possa colocar para Deus aquela dificuldade que você tem para estar alinhado com a vontade dEle. Que você possa pedir para Deus para que o Espírito Santo dEle venha a jorrar na sua vida, que você venha se encher. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esta manhã, né, por mais esse dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela adoração, pelo louvor. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração e agora eu pude
compartilhar com a igreja. Pai, aquilo que eu te falei, que o Senhor possa, Pai, trazer providência para a vida de cada um que está aqui. Aquela dor, aquela preocupação, aquela angústia, aquela causa que precisa, Pai, ser resolvida. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazer no seu tempo. Porque o teu tempo, Pai, é o perfeito. Que nós possamos descansar no Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle. Que nós possamos entregar, Pai, tudo nas Tuas mãos. E que o Teu Santo Espírito, Pai, Ele continue inundando os nossos corações e as nossas vidas. Que o Senhor possa nos incomodar mesmo, Pai, para que a gente venha fazer só aquilo que Te agrada. Aquele pecado, aquilo que não tem agradado o Seu coração, Pai, que o Senhor venha revelar para a gente. Que o Senhor venha distanciar de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Papai, por mais esse dia. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Que bênção, hein? Que maná, hein, irmãos? Podemos assentar, amém? Vamos, os dízimos e ofertas, amém? Você que vai dizimar nessa manhã, que vai ofertar. Lembrando, irmãos, nós temos lá a maquininha lá atrás e temos o Pix da igreja aí também, amém? Porventura, se você quiser usar uma dessas ferramentas, está à disposição dos irmãos, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas ofertas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que tem servido, ó Deus, de manutenção, Deus, para essa obra e para o andamento do reino do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, consagramos ao Senhor e que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, ó Deus, a essa casa, para conduzir, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E nós te agradecemos também pela vida dos irmãos, Deus, que voluntariamente, ó Pai, têm se desprendido e abençoado, ó Deus, Senhor, entregado na tua casa. Que o Senhor possa abençoar cada um nessa manhã, prosperar, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abrir as portas de emprego, ó Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que seja manifesto, ó Pai, dos céus, ó Pai, sobre a vida de cada um, Deus, o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Você que vai dizimar e ofertar, traga nessa manhã, por favor, amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos aos nossos avisos aqui, irmãos. Essa semana é uma semana cheia para nós, amém? Cheia de festa para nós, em nome de Jesus, amém? Irmãos, amanhã nós não teremos aí a reunião do pessoal do grupo familiar, porque amanhã nós temos uma reunião com o pastor aqui, às 20 horas. O pastor, nós vamos estar reunindo aqui amanhã com um grupo de pessoas que nós vamos fazer o convite para que elas sejam separadas, para o diaconato, para servir aqui e nos ajudar no trabalho dessa obra. Então vai ser feito o convite a algumas pessoas, e amanhã essas pessoas a quem o pastor conversar, às 20 horas nós teremos uma reunião aqui para conversar com essas pessoas, e se assim for aceito, domingo, no aniversário da igreja, a gente vai fazer essa apresentação dessas pessoas que vão estar separadas para que no ano que vem elas possam ser consagradas aqui, derramar o óleo sobre a cabeça delas, para que elas possam exercer essa função aqui, amém? Então amanhã, as pessoas que forem convidadas, tanto agora de manhã como à noite, às 20 horas nós temos uma reunião aqui com o pastor, amém? Terça-feira aí, irmãos, às 20 horas também, nós temos a reunião aqui dos valentes de Cristo, amém? Então, os varões aí, os homens de Deus, amém? Amanhã, terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui. Lembrando que terça é feriado, né, irmãos? Então, eu acredito que dá para nós todos estarmos aqui.
Então, terça-feira, às 20 horas, reunião aí com os valentes de Cristo. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos um período de intercessão aqui na igreja. Quinta-feira também, às 20 horas, nós temos o nosso culto aqui de cura e libertação, que também tem sido uma bênção. E sexta-feira, né, esse aí presta bastante atenção, às 19 horas, nós temos aqui uma reunião com os líderes separados, né, os líderes que vão ser consagrados, amém? Então você que ficou aí esse período de separação, né, de separado no trabalho aí, se eu não estiver enganado, desde 2019, é isso? Porque era para ser o ano passado, aí por causa da pandemia vai ser esse ano. Então, reunião aqui às 19 horas, nós vamos estar aqui reunidos, porque domingo então é a consagração aí desse povo, né, e junto com aqueles que vão ser separados, né, para trabalhar aqui na obra também. Glória a Deus. E aí, irmãos, sábado e domingo nós temos festa aqui. Fala, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então nós vamos estar aqui, né, dia 16 e 17 de outubro, né, o próximo final de semana, às 19 horas, nós vamos estar aqui, né, irmãos, louvando e adorando o Senhor por todo esse período. Nós estamos trabalhando, irmãos. Nós vamos ter aqui, até no final do ano, eu acredito que antes do final do ano, nós vamos ter um culto de membresia aqui na igreja. E toda a igreja, irmãos, né, todos nós devemos estar aqui nesse culto de membresia. Por quê? Porque nós vamos contar, não toda, porque não é possível contar toda a história. Não acho que nós ia ficar aqui muitos dias para contar toda a história. Mas nós vamos resumidamente contar parte da história da igreja, para que os novos membros e os membros dessa casa entendam, né, toda a história, a trajetória, né, dessa obra, dessa igreja, né, desde o seu início até os dias de hoje, né, e vamos falar também dos princípios, daquilo que nós acreditamos como igreja. E nós, irmãos, né, já nos reunimos, né, com o pastor Delmo para vermos essa história, irmãos, e tem muita história, né? Só para vocês terem ideia, desde 1986, né, começa então, bem antes também, um pouquinho antes, mas fichado no papel, né, colocado no papel desde 1986, né, essa igreja, essa obra tem, né, o seu nome aí trabalhado pelo reino de Deus, em prol do reino de Deus. Quer falar algo? Aí, 1977. Então tem muitos anos, amém, irmãos? E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por essa igreja, né? Glória a Deus por essa obra. Então, assim, nós vamos ter esse culto de membresia, né? Mas esse final de semana específico, do dia 16 e 17, nós vamos estar aqui comemorando o aniversário da igreja. Então, irmãos, nós todos devemos estar aqui. Um aviso importante, irmãos. Nosso culto vai ser no sábado e domingo. Sábado qual horário? Às 20 horas? Sábado às 19 horas é o nosso culto aqui. Amém? O aniversário da igreja. E domingo também às 19 horas. Amém? Então domingo nós não teremos o nosso culto pela manhã. Nosso culto será somente à noite. E sábado o nosso culto aqui também às 19 horas aqui na igreja, né? Contamos aí com a presença do pastor Cidinho, que vai estar aqui nos abençoando, né? Ministrando os nossos corações, e eu creio que Deus já está ministrando dele lá, a respeito daquilo que ele vai trazer para nós, a palavra de direção para as nossas vidas, amém, irmãos? Então são esses os nossos avisos. Não faça compromisso, irmão, sábado e domingo. Seu compromisso é aqui na igreja. Nós vamos celebrar e exaltar o nome do Senhor aqui, nesses 2 dias, né, por tudo que Ele fez, desde 1977 até hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Tem mais algum aviso, pastor? Amém. Irmãos, mais uma vez eu queria agradecer a igreja, né, os irmãos aí. Essa semana nós conseguimos comprar
a igreja conseguiu, né, os irmãos conseguiram abençoar a vida lá dos venezuelanos, né, e a história que nos foi contada, irmãos, é que quando a cama chegou lá, eles começaram a chorar de alegria, né, e se alegraram muito, assim, por aquilo que aconteceu. Então, assim, glorificamos a Deus por essa obra, irmãos, por essa igreja, e por tudo que o Deus tem feito e Ele ainda há de fazer no nosso meio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo maná, Deus, que o Senhor derramou, Deus, nas nossas vidas nessa manhã, pelo alimento. Senhor, em nome de Jesus, muda-nos mesmo, transforma a nossa vida, que sejamos cheios, ó Deus, do Teu Espírito, ó Pai, e que o Senhor nos direcione, nos guie, nos guarde, nos dê palavras de sabedoria, palavra de discernimento, que essa seja uma semana recheada, Deus, de vitórias, ó Pai, recheada, Deus, de muitas lutas, mas também, ó Deus, de muitas vitórias em nome de Jesus, ó Pai. Nós nos enganamos, ó Deus, ao pensar que ao servirmos o Senhor não vamos ter provas, não vamos ter lutas. Pelo contrário, ó Deus, é por meio delas, ó Deus, que nós avançamos, é por meio delas, ó Deus, que somos moldados, transformados, ó Pai. É por meio delas, ó Deus, que temos fé, ó Deus, que é gerado mais fé ainda, na verdade, em nós, ó Pai, porque nós descansamos no Senhor, ó Pai, e vemos a ação soberana do Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que essa semana, Deus, nossos olhos, ó Deus, Senhor, possam ficar, Deus, Senhor, em nome de Jesus, espantados, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, ao ver, Deus, a manifestação do Teu poder sobre nós, sobre a nossa jornada, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana de vitória, Deus. Guarda-nos, livra-nos, ó Pai, que possamos voltar para os nossos lares, ou ao nosso destino, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, cheios, ó Pai, e que a nossa família seja abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós assim te agradecemos. Dá-nos sabedoria em tudo, Deus, durante esses dias, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja e com Israel, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, irmãos?